Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 11 de março do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Aqui em Mineiros faz 21 graus. A máxima hoje pode chegar até os 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 48% a 92%. Será uma terça-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Agora 6h39. Confira os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Crise de saúde mental. Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. 21.400.000 brasileiras sofrerão algum tipo de violência nos últimos 12 meses, é o que diz pesquisa. Imposto de Renda 2025, Receita divulga regras nesta semana. A declaração deve começar no dia 17 de março. Após quase 9 meses, Goiânia voltará a ter fiscalização por radares. Governo alerta para golpe e diz que inscrições para o concurso Nacional Unificado 2025 ainda não começaram. Fim da escala 6x1 tem apoio de 65% dos brasileiros, é o que mostra pesquisa. Polícia descobre estufa para cultivo de maconha e agrotóxicos proibidos em Quirinópolis. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui em mais uma edição do Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h40. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho. Em 2024, foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. Os dados mostram que no último ano, os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante como nunca visto. Na comparação com o ano anterior, as 472.328 licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. A crise fez com que o governo federal buscasse medidas mais duras. O Ministério do Trabalho anunciou a atualização da NR1, que é a norma com as diretrizes sobre saúde no ambiente do trabalho. Agora, o tema passa a ser fiscalizado nas empresas e pode inclusive render multas. Em 2024, foram 3 milhões de pedidos de licença no INSS, motivados por várias doenças. Desse total, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. No ano anterior, foram 283 mil benefícios concedidos por esse motivo, ou seja, um aumento de 68% e um marco na série histórica nos últimos 10 anos. A Secretaria da Receita Federal apresenta nesta semana as regras do Imposto de Renda 2025 ano base 2024. A expectativa é que a divulgação das novidades ocorra nesta quarta-feira. Neste ano, o prazo de envio da declaração do Imposto de Renda deve ser de 17 de março até o dia 30 de maio. Esse é um período parecido ao do ano passado, que, segundo o fisco, passou a ser padrão. Os contribuintes que buscarem receber as instituições do Imposto de Renda mais rapidamente já podem reunir os documentos necessários para o preenchimento da declaração de ajuste anual. Quem entrega a declaração no início do prazo, sem erros ou omissões, costuma figurar nos primeiros lotes de restituição do imposto de renda. Padilha assume e coloca a redução de espera no SUS como prioridade sua à frente do Ministério. A matéria nós vamos conferir agora com Bruno Moreira. O ministro da Saúde tomou posse nesta segunda-feira durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Alexandre Padilha assumiu o cargo pela segunda vez. Ele já havia sido ministro no governo Dilma Rousseff. Em seu primeiro discurso, Padilha afirmou que tem como obsessão
reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso ao atendimento especializado no Brasil. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia e o descaso do governo anterior. Não se trata de uma doença aguda para a qual já existe um único remédio. Ou como falamos na medicina, aquelas que nós tiramos a febre e a dor com a mão. Diante de uma dificuldade, a gente teima, vai lá e faz. Nós vamos teimar. O novo ministro ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde e se comprometeu a defendê-lo. Também prometeu fortalecer as campanhas de vacinação, enfrentar as doenças tropicais como a dengue e a malária e buscar novas tecnologias para aprimorar o atendimento no SUS. Padilha definiu como desafio a criação de um novo modelo de financiamento para os serviços de saúde. Assim como todos os gestores na ponta, sei que a tabela SUS, da forma como ela remunera os serviços hoje, não acabará com a peregrinação do nosso povo por atendimento médico em especialista. Teremos a coragem e a ousadia necessárias para superar esse modelo da tabela SUS, enterrá-la de uma vez por todas e criar um novo modelo que garanta acesso à nossa população. O discurso de Alexandre Padilha ainda citou a parceria com universidades e centros de formação, o compromisso com a ciência e a cooperação com instituições internacionais e o papel do SUS na produção científica. Antes de retornar ao Ministério da Saúde, Padilha ocupava o cargo de ministro de Relações Institucionais. Ele substitui Nízia Trindade, que conduziu a pasta desde 2023. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h45. Após quase 9 meses sem fiscalização eletrônica, Goiânia vai retomar o monitoramento de trânsito com radares. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito, anunciou nesta segunda-feira que tem intensificado a implantação do novo sistema, com a instalação de equipamentos em 51 pontos, cobrindo um total de 89 faixas monitoradas. O projeto prevê a cobertura de 604 faixas de pista em um prazo reduzido de 6 meses, metade do previsto inicialmente no contrato, que era de 12 meses. De acordo com a secretaria, o termo faixa se refere ao número de pistas monitoradas em cada ponto. Por exemplo, na Avenida Mutirão, onde há 3 faixas por sentido, a instalação de um radar cobre a fiscalização dessas 3 faixas simultaneamente. O secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, reforçou a importância da fiscalização eletrônica para a segurança viária. Abreu também informou que as multas passarão a ser aplicadas em 30 dias após a fase de teste dos equipamentos. A Polícia Militar fechou nesse domingo um abatedouro clandestino de cavalos na zona rural do bairro da Lapa, na região sul de Anápolis. Os militares foram acionados por moradores que desconfiaram da movimentação no local e denunciaram a presença de diversos urubus na região, o que indicava a presença de animais mortos nas redondezas. Ao chegarem no local, agentes do Batalhão Rural da Polícia, em parceria com a Polícia Civil e servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se depararam com o abatedouro clandestino. Cerca de 40 equinos estavam espalhados em condições de extrema precariedade. Eles não tinham acesso a alimentos, água e nenhuma condição de sobrevivência. Segundo informações de testemunhas da região, a carne dos animais estava sendo comercializada na forma de hambúrguer. Uma mesa foi encontrada no local com luvas, botas e baldes, além de um amontoado de vísceras, couros e restos de animais queimados. Saúde Estadual reforça orientações para garantir segurança em procedimentos estéticos aqui no estado. Débora Marques é quem traz os detalhes desse alerta. O aumento nos casos de complicações por cirurgias estéticas foi classificado pela Secretaria Estadual de Saúde como um problema de saúde pública. A Vigilância Sanitária Estadual tem acompanhado os casos em Goiás, incluindo complicações graves e mutilações, e está mobilizando conselhos profissionais para fortalecer a fiscalização e reduzir riscos à população. A subsecretária de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Morim, alerta que para quem deseja realizar um procedimento estético, é fundamental atentar-se a alguns fatores para garantir a segurança e evitar riscos à saúde. Primeiro, local autorizado a prestar esse tipo de serviço. É importante verificar se tem alvará sanitário, verificar se o produto utilizado não tenha vergonha de
perguntar que produto é esse, se ele está liberado pela Anvisa ou não para a utilização para esse tipo de procedimento no Brasil, e também profissional qualificado. Porque os profissionais, para fazerem, executarem determinados procedimentos, eles precisam estar autorizados pelos conselhos profissionais. Diante deste cenário, a Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Vigilância Sanitária Municipal, participou de uma ação para reforçar a fiscalização. Segundo Flúvio Amorim, Goiás foi escolhido para participar dessa reunião sobre o tema devido ao aumento dos casos e ao fechamento de clínicas estéticas nos últimos meses. Infelizmente, inconformidades foram encontradas, uma clínica teve que inclusive ser interditada, devido a alto risco que estava ocasionando na execução daqueles procedimentos. Então, é muito importante as pessoas se atentarem, se tem alvará, se o profissional foi qualificado, se o produto utilizado é autorizado para aquele tipo de procedimento aqui no Brasil. E se atentar muito. Alguns produtos, eles são de uso para uso cosmético, eles são de uso tópico, eles não podem ser injetados. Se for um procedimento invasivo com injeção, precisa ter um profissional habilitado e local autorizado para esse tipo de procedimento. A orientação para a população é que, em caso de dúvidas, o ideal é adiar o procedimento e verificar se a clínica possui permissão sanitária para funcionamento. Para isso, é possível entrar em contato com a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Além disso, é recomendado consultar com os conselhos profissionais, como os de enfermagem, medicina ou biomedicina, para confirmar se o responsável pelo procedimento está devidamente habilitado. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. O clube treinado por Abel Ferreira venceu o São Paulo por 1-0 no Allianz Parque nesta segunda-feira, com um gol de Rafael Veiga, que marcou após o pênalti polêmico. Agora o Alviverde enfrenta o Corinthians, a decisão do estadual. O Verdão vai em busca do seu 4º título consecutivo. O Palmeiras encara o Corinthians na final do Campeonato Paulista. As partidas estão marcadas para o próximo domingo, dia 16, no Allianz Parque, no dia 27 de março, uma quinta-feira, na Neoquímica Arena. E anteriormente marcada para acontecer no Estádio Independência, a final do Campeonato Mineiro teve o seu local alterado. O América solicitou que o mando de campo do Coelho para a final mudasse para o Mineirão. O maior palco de Minas Gerais recebeu a partida de ida neste sábado e rendeu um placar bem amplo para o Atlético Mineiro, que saiu com a vantagem por 4-0. A solicitação surgiu do Conselho Deliberativo do clube, que optou pela decisão após revés no jogo de ida. O clube entendeu que pode lucrar bastante caixa de arquibancadas com a transferência do jogo para o Mineirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51, levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, mostram que as negociações envolvendo soja foram intensificadas na última semana no spot nacional, ou seja, no mercado de transações em que a entrega da mercadoria é imediata e o pagamento é feito à vista. Segundo o Centro de Pesquisas, isso se deve ao crescimento na oferta e à presença mais ativa de compradores, sobretudo externos. Como reflexo, os prêmios de exportação já começaram a subir no país, de acordo com análises do CPEA. Com base no Porto de Paranaguá, no Paraná, o prêmio de exportação da soja está sendo ofertado em 85 centavos de dólar por bushel para o embarque em março de 2025, o maior valor desde 2022. A maior demanda internacional pela oleaginosa brasileira está atrelada ao agravamento do conflito comercial entre Estados Unidos e a China. O governo chinês anunciou tarifas a produtos agropecuários norte-americanos. Para a soja, a taxa adicional é de 10%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje, no Superior Tribunal de Justiça, não é o Supremo, um julgamento importante, um recurso do Ministério Público para botar na cadeia, para cumprir pena, uma mulher arquiteta que foi condenada a 61 anos de prisão. De um crime de 15 anos atrás, ela está solta ainda, desfrutando de liberdade. Ela, parecida com a Susanne von Richthofen, que mandou matar os pais, ela também fez isso. Tem 3 assassinos já presos, a facadas, entraram no apartamento do pai dela, estavam o pai e a mãe almoçando e a empregada,
e foram mortos todos. A empregada foi morta porque testemunhou. Interessante, me tocou muito, porque uma semana antes eu e minha mulher tínhamos passeado pelo Sena num bateau mouche com o morto e a morta. O advogado José Guilherme Vilela, que já foi ministro do TSE, que foi advogado no impeachment de Collor, advogado de Collor, e a mulher dele. Uma semana depois estavam mortos, assassinados pela filha que foi condenada, a filha Adriana. Eu estou contando isso, sabem por quê? Porque se a Adriana tivesse escrito "Perdeu Mané" com batom na Estátua da Justiça, no dia 8 de janeiro de 2023, ela estaria cumprindo pena de 17 anos de prisão na cadeia. Mas como a Adriana só matou o pai, a mãe e a empregada a facadas, através de ela como mandante, ela não está na cadeia ainda. E foi condenada a 61 anos. Ela não está na cadeia ainda. Como é que um povo brasileiro pode entender a justiça, as leis, os códigos? Bom, mas hoje vai haver uma decisão. O Ministério Público pediu que começasse o cumprimento da pena, a execução da pena. E a defesa ainda está com um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Queria que vocês soubessem disso. Bom, lá no Supremo, por exemplo, tem um julgamento querendo declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Legal da Internet, que foi discutido durante anos. Eu fiz vários programas no meu espaço aberto de quarta-feira na Globo News, no tempo que tinha, e isso foi muito discutido. E saiu uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma, a lei do Marco Civil da Internet, que diz no artigo 19 que as plataformas só podem ser responsabilizadas se não atenderem à justiça para tirar do canal. Além disso, elas tiram do canal aquilo que contraria as regras das plataformas. E eles querem mais, eles querem uma responsabilidade imediata da plataforma, querem que a plataforma faça censura. Bom, já tem o voto do relator, que é Toffoli, voto de Fux, a favor de... E um voto parcial de Barroso, mas está em vistas por André Mendonça. Mas tudo que eu queria dizer é que Barroso, presidente Supremo, fez uma palestra hoje no Tribunal de Contas Municipal de São Paulo, caindo de pau nas redes sociais, chamando de discurso de ódio, mentira, desinformação, generalizando. Nós não precisamos de tutores. Eu nunca mais vejo quem usa linguagem vulgar. Não vejo, porque me agride. Então eu não vejo. Linguagem vulgar, mentira, fake news. Isso tem sim. Tem idiotas que julgam os outros por si, que os outros sejam idiotas também, ingênuos, bobos, e largam cada bobagem. Mas tem coisas preciosas, tem informação, tem muito mais informação do que a informação dirigida de mídia tradicional que está dependendo de dinheiro do governo por publicidade. Que o governo não precisa de publicidade, o governo não vende sabonete. Basta fazer boas coisas que não precisa de publicidade. A propaganda de um governo é prestar bons serviços públicos, como é do seu dever ante os impostos que arrecada, né? Bom, queria pensar isso e dizer outra coisa para vocês. A gente fala em justiça, né? Qualquer pessoa que tenha frequentado 3 semanas da faculdade de Direito já sabe, qualquer pessoa que é interessada por justiça sabe que pensar num crime não é crime. Não existe esse tipo de crime. O caminho do crime, o sujeito tem que desejar, tem que planejar, tem que ter meios e tem que executar. Então, essa questão do golpe aí, pensou, não sei se pensou, tem que se fazer um exame telepático para saber se pensou. É isso que está em jogo hoje. Essas coisas que a gente está assistindo, perplexos. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade.
6h58, agora primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco você vai conferir: governo alerta para golpe e diz que inscrições para o concurso nacional unificado 2025 ainda não começaram. Fim da escala 6x1 tem apoio de 65% dos brasileiros, é o que mostra a pesquisa. Polícia descobre estufa para cultivo de maconha e agrotóxicos proibidos em Quirinópolis. Os detalhes destas e outras notícias já. Logo após o intervalo comercial, não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Ministério da Gestão publicou um alerta nas redes sociais na noite do domingo. Informou que as inscrições para o novo concurso público nacional unificado ainda não estão abertas. Infelizmente, golpistas estão tentando enganar as pessoas com informações falsas sobre a abertura das inscrições, é o que disse o governo. Por meio de um site falso que imita a página oficial do concurso, criminosos pedem que o candidato preencha um formulário de inscrição com seus dados pessoais. No entanto, alertem, trata-se de um golpe. O edital da segunda edição do chamado Enem dos concursos ainda não tem data para ser publicado, apesar do Ministério da Gestão já ter confirmado a realização do certame nesse ano. A publicação ainda orienta os usuários a sempre verificarem a autenticidade das informações antes de qualquer ação e explica que todas as novidades sobre o concurso nacional unificado deste ano serão divulgados pelos canais oficiais do governo. E um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência mostra que 65% dos brasileiros apoiam o fim da escala de trabalho 6x1. Outros 27% são contrários à redução de jornada, 5% não são favoráveis e nem contrários, e 3% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas presencialmente de 10 a 15 de janeiro e tem grau de confiança de 95%. O apoio à proposta de acabar com a escala de 6 dias de trabalho para um de folga é de 66%, entre quem está inserido no mercado de trabalho, seja de maneira informal ou formal. A aprovação sobe para 73% entre os desempregados e 76% entre jovens de 16 a 24 anos. Já para o grupo que abrange os aposentados, pensionistas, estudantes e donas de casa, o apoio cai para 61%. A proposta do fim da escala 6x1 ganhou força nos últimos meses no Congresso e um texto sobre o tema foi protocolado pela deputada Érica Hilton no fim de fevereiro. A proposta aguarda o despacho da presidência da Câmara para começar a tramitar na casa. Iniciativa inédita reforça o tratamento do diabetes tipo 2 no SUS. Valquíria Rios é quem nos traz detalhes dessa boa notícia. Pacientes com diabetes tipo 2 podem agora acessar no Sistema Único de Saúde, o SUS, insulinas análogas de ação rápida e prolongada. A iniciativa inédita anunciada pelo governo federal representa um avanço significativo no tratamento de diabetes no Brasil. Essa conquista, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, é celebrada por médicos como o Dr. Francisco Leal, de Brasília, que atua no SUS. Essa parceria do CONASEMS com a Comissão Tripartite de Gestores do SUS vem implementar esse avanço no tratamento do diabetes e salvar milhares de vidas que não tinham acesso a essa medicação. Viva o SUS, viva o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que tomou uma decisão inteligente e forçou por mais de 10 anos a inclusão dessa medicação no rol de tratamento dos pacientes com diabetes. E viva o governo popular do Brasil. As insulinas são medicamentos essenciais no tratamento do diabetes. O SUS já oferece acesso gratuito às insulinas humanas NPH e regular, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto no programa Farmácia Popular. A chegada das insulinas análogas contribui para reduzir o risco de desabastecimento e assegurar o tratamento dos pacientes com diabetes tipo 2, diante das restrições em todo o mundo das insulinas humanas, como destaca Marco Aurélio Pereira, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. A ampliação do acesso às insulinas análogas no SUS oferece mais uma opção terapêutica para os pacientes com diabetes tipo 2 e adequado às diferentes necessidades.
Essa medida também contribui para a segurança do abastecimento, reduzindo a dependência exclusiva das insulinas humanas NPH irregular, que enfrentam hoje restrições globais de produção. O diabetes mellitus afeta aproximadamente 20 milhões de brasileiros. A transição das insulinas já usadas em tratamento para de ação prolongada será feita durante o ano e vai priorizar pacientes com mais de 70 anos, faixa etária mais impactada pela doença. O processo aquisitivo dessas insulinas por parte do Ministério da Saúde está em fase de instrução e, assim que concluído, esses produtos serão disponibilizados à população. O acesso às insulinas análogas para diabetes mellitus tipo 2 vai ocorrer por meio da atenção primária à saúde, de forma gradual, priorizando inicialmente os pacientes com mais de 70 anos. O Ministério da Saúde também anunciou a aprovação de parceria para a fabricação nacional de insulina análoga de ação prolongada, a glargina, o que deve promover maior autonomia de produção no Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. A Prefeitura de Goiânia publicou na semana passada um decreto de cancelamento de despesas em restos a pagar do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no valor de R$4 milhões. Na prática, Daliana, isso significa que o Paço decidiu anular essas obrigações financeiras, ou seja, não irá mais pagar esses valores ainda que tenham sido empenhados no ano anterior. De acordo com o decreto, os cancelamentos foram necessários para finalizar empenhos com saldos não utilizáveis no exercício ou que não sejam mais de interesse da administração pública. Os prestadores poderão reivindicar o pagamento das despesas canceladas desde que haja o reconhecimento das condições indispensáveis para a liquidação, é o que diz o documento. Além disso, os pagamentos reivindicados poderão ser atendimentos por meio de dotação orçamentária ou créditos adicionais. Foram canceladas as despesas de 34 serviços de diferentes credores, entre eles empresas de transporte, locação, manutenção de instrumentos musicais, entre outros. Uma ação integrada entre o Comando de Operações de Divisas e a Receita Federal resultou na apreensão de uma estufa de maconha, drogas sintéticas, agrotóxicos proibidos e uma arma de fogo em Quirinópolis, Goiás, na última sexta-feira. O traficante responsável pelo esquema foi preso durante a operação. No local, os agentes encontraram uma residência adaptada para o cultivo da maconha, equipada com luzes artificiais, agrotóxicos clandestinos e maquinário utilizado na produção de drogas. Além da plantação de maconha, foram apreendidos mais de 400 comprimidos de êxtase, uma arma de fogo ilegal e diversos agrotóxicos proibidos no Brasil. O material apreendido, avaliado em R$70 mil, seria comercializado nas cidades de Quirinópolis, São Simão e Cachoeira Alta. Todo o material foi encaminhado à delegacia do município para investigações posteriores. E em Goiás, mais de 11 mil trabalhadores foram afastados devido a transtornos como ansiedade e depressão. A matéria é com Débora Marques. O Brasil está enfrentando uma grave crise de saúde mental, refletida no aumento recorde de afastamentos de trabalhadores devido a transtornos como ansiedade e depressão. Em 2024, o Ministério da Previdência Social registrou quase 500 mil de afastamentos, o maior número dos últimos 10 anos, representando um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Em Goiás, foram registrados 11.119 afastamentos por saúde mental, com destaque para 2.953 casos de ansiedade e 2.750 de depressão. Esses dados foram obtidos pelo portal G1. O psiquiatra José Guilherme Giocondo enfatiza que o Brasil já é um dos líderes mundiais em afastamentos laborais por questões de saúde mental, com a pandemia tendo agravado ainda mais esse cenário, especialmente em casos de ansiedade, depressão e abuso de substâncias. Bem antes da pandemia, ali para 2015, 2014, já havia um número expressivo. O que a gente tem visto é que depois do fenômeno da Covid-19, algumas questões associadas à instabilidade do trabalho, piora do isolamento, piora dos quadros psíquicos propriamente ditos por conta da pandemia, tem afetado mais as pessoas, tem tido uma cobrança maior por parte da empresa, em contrapartida com menos segurança dentro do emprego, menos condições, e ao mesmo tempo as pessoas
pessoas têm adoecido mais. Então, essa combinação de maior adoecimento com menor direito tem, de fato, levado a esse resultado, infelizmente. O psiquiatra José Guilherme Giocondo destaca que algumas empresas, especialmente bancos, estão adotando práticas positivas para lidar com esse cenário. Entre as iniciativas estão a criação de espaços de acolhimento onde os funcionários podem buscar apoio psicológico sem medo de represálias. Ele também sugere que é importante personalizar o apoio ao trabalhador, ajustando o ambiente de trabalho conforme as necessidades, como opção de home office. A advogada especialista em direito previdenciário, Kátia Vita, complementa que após a constatação de incapacidade temporária, o trabalhador passa a receber benefícios do INSS. No entanto, pode acontecer um limbo jurídico, onde o INSS não reconhece a incapacidade, o que resulta em prejuízos para o empregado, que fica sem receber tanto da empresa quanto do INSS. Hoje nós temos muitas ações judiciais por conta que muitas vezes o INSS não reconhece a depressão, porque a depressão, a ansiedade, ele não é um exame de sangue que você vai ter que dar, né, um raio-x, você não vai ver é comportamento. Então, quando é comportamental, o médico, que muitas vezes você está analisando aquela pessoa uma única vez, é que vai determinar se a pessoa está apta ou não está apta. Infelizmente, né, o INSS não reconhece e acaba tendo que esse empregado ter que buscar a justiça e ficar ali por muito e muito tempo esperando a justiça. Ainda segundo dados do Ministério da Previdência Social, a maioria dos trabalhadores afastados são mulheres, representando 64%, com idades médias de 41 anos, sofrendo de transtornos como ansiedade e depressão. Esse quadro é refletido pela sobrecarga de trabalho e pela desigualdade salarial, mas também é agravado pela crise pós-pandemia, aumento das separações e pelo estresse financeiro devido ao alto custo de vida. Esses fatores estão contribuindo para uma crise de saúde mental crescente no Brasil. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16 agora. E o filme se repetiu pela segunda vez, menos de um mês depois de serem eliminados pela dupla Caterina Sayokava e Taylor Towsend nas quartas de final do W1000 de Dubai. Bia Haddad e Laura Siegemund tiveram uma segunda chance, aliás, da revanche contra as suas algozes. O confronto da vez era válido pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Elas até começaram bem, vencendo o primeiro set por 6-3. Contudo, a tcheca e a americana atropelaram no segundo set, com direito a pneu. A terceira decisiva parcial, vitória de Siniakova Taylor Towsend por 10-7. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17. E o Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo e está na liderança quando o assunto é exportação. Por conta desse protagonismo, o setor de proteína animal estranhou a medida anunciada pelo governo federal na última quinta-feira de zerar a alíquota de importação do produto na tentativa de baratear o alimento. A sócia fundadora da Agrifato, Lígia Pimentel, é uma das que vê com estranheza a ação, visto que o país compra de fora menos de 1% da carne que consome. Segundo Lígia, pela alta da produção da proteína animal, o Brasil é altamente competitivo no mercado. Quando comparamos preços de carne com os maiores exportadores globais, o Brasil fica em uma média ponderada 14% mais barato do que a média dos preços no globo. Então, para pagarmos uma carne importada mais barata, precisaríamos importar de nós mesmos, considerou ela. E o agronegócio já sente prejuízos com a crise climática. A matéria é com Alain Barbosa. A produção agropecuária em 2024 tem relação direta com as questões climáticas. De acordo com o IBGE, enquanto o produto interno bruto do país cresceu 3,4%, a agropecuária caminhou na direção contrária, com retração de 3,2%. Diretor de ESG e certificações do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola Imaflora, Eduardo Trevisan, dificuldade por conta do clima não é novidade no campo, mas a crise que o planeta está vivenciando aumenta os riscos para os produtores.
gente tem observado que, devido à questão das mudanças climáticas, isso tem se intensificado bastante nos últimos tempos. Então, a gente viu problemas no ano passado com safra de milho e de soja em algumas regiões, que choveu na hora errada. Então, a gente chama isso, por exemplo, o produtor ele tem uma janela para plantar a soja, para depois de colher a soja, plantar o milho, por exemplo. Se ele tardar para plantar a soja, talvez ele tenha problema, ele não consiga mais plantar o milho, porque não vai estar numa janela de clima favorável. E além disso, esses fatores climáticos alteram também pragas, por exemplo. Então, existem tipos de pragas e doenças, gostam mais de umidade, mais tempo seco, enfim. As questões climáticas não afetaram diretamente outros setores econômicos em 2024, como o de serviços, que cresceu 3,7%, e a indústria, com alta de 3,3%. No entanto, todos sentem de alguma forma, especialmente com o aumento do custo de produção e o consumidor com a alta de preços. No caso da agropecuária, Eduardo Trevisan avalia que o setor tem alternativas para ajudar a combater as mudanças climáticas. Então é possível, em áreas de monocultura, por exemplo, áreas de plantio de soja, de milho, café, aplicar práticas que a gente chama de baixo carbono. Então, são práticas que vão conciliar com o que a gente chama de defesa climática. Sistemas que vão ser mais benéficos para o clima, como sistemas agroflorestais e tudo mais. Uma preocupação grande é com relação ao desmatamento, por exemplo. Então, o desmatamento no Brasil é o principal agente de emissão de gases de efeito estufa, principalmente carbono. Mas também hoje já é demonstrado que com as áreas abertas, já desmatadas há bastante tempo, já é possível até mesmo aumentar nossa produtividade. Então a gente sabe que o gado também, ele emite bastante metano. Mas, volto a dizer, existe também tecnologias que reduzem bastante essas emissões, como, por exemplo, a intensificação do pasto. Em 2024, a crise climática impactou o sul do país com fortes chuvas e as regiões sudeste e centro-oeste com período mais longo de estiagem. Para este ano, o cenário aponta para outra direção. A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, é de alta na produção entre 8% e 10%, puxada principalmente pela soja. Mas outras produções também vão crescer: milho, arroz, trigo e feijão principalmente. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal vai editar nesta semana uma medida provisória que cria um empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada. O anúncio foi feito após a cerimônia de posse da ministra Gleisi Hoffmann como titular da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Haddad disse que a MP do consignado será enviada ao Congresso antes do projeto de isenção do imposto de renda. O tema, que já estava sendo discutido há meses pelos Ministérios da Fazenda e do Trabalho e as instituições financeiras, teve avanço no fim de janeiro com o anúncio de uma plataforma virtual para concentrar o acesso ao crédito a milhões de brasileiros. Covid-19 ainda tem casos graves 5 anos após o início da pandemia. Quem vai falar sobre esse assunto é René Almeida. Aniversário de 5 anos do anúncio feito pela Organização Mundial da Saúde de que estávamos diante de uma pandemia de Covid-19. A nova doença trouxe muitos desafios, medos e incertezas, não só para a população e governos em geral, mas também para a comunidade médica. Hoje em dia, com mais conhecimento e com vacinas disponíveis, a doença é pouco falada, mas ainda acomete e mata pessoas no mundo todo. O infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Halcyon Teixeira, comenta. O nível de preocupação ainda é moderado, porque a doença continua endêmica, circulando com casos e ainda com casos graves acontecendo, pontuais, mas com períodos de maior casos e de menor. Ou seja, está ciclando aí um aumento relativo e uma diminuição. Uma grande parte da população não vacinada ou não com reforço atual da vacina. Segue um alerta da necessidade aí de se seguir pensando na doença e se preocupando, né? Principalmente com os mais vulneráveis. Houve legados também na área médica, com o aprimoramento de técnicas de ventilação mecânica e avanços em vacinas de RNA. Entre as lições aprendidas durante a pandemia estão o potencial devastador de um vírus respiratório e a importância do investimento em ciência.
E o legado é que a gente tem que se preparar sempre em relação aos vírus respiratórios, não só agora a influenza que sempre foi pensada, mas alguns outros tipos de vírus que podem acometer a humanidade. Então, fico alerta para seguir o investimento em pesquisa, em proteção, em vacinas, que é a principal forma da gente proteger contra isso, e seguir fazendo pesquisa em relação a como controlar essas epidemias de vírus respiratórios que são tão difíceis. Outra herança da pandemia foi o combate às notícias falsas. Elas foram as responsáveis por diminuir a cobertura vacinal de doenças como o sarampo, a febre amarela e a própria Covid-19. Também disseminaram tratamentos pseudocientíficos, alguns dos quais contribuíram para a morte de parte dos mais de 700 mil brasileiros que perderam a vida para a doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. 7h25, último intervalo do Jornal Verde Vale. No próximo bloco, além das notícias nacionais, internacionais e regionais, você já tem espaço para participar também conosco do nosso quadro A Voz do Cidadão. Está liberado para você a partir de agora o nosso WhatsApp 996236881, 996236881, e você vai, claro, confirmar também e ouvir conosco aqui as informações locais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Não saia daí, a gente volta já logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora são 7h33. A gente chega trazendo direto para você que é a parte local do nosso Jornal Verde Vale, começando com o Corpo de Bombeiros, que realizou um total de 11 atendimentos nessas últimas 24 horas e algumas ocorrências de maior relevância foram registradas e destacadas aqui no boletim diário. Ontem, por volta aí das 4 da tarde, a equipe se deslocou para um atendimento, de um acidente de trânsito entre um carro e uma moto, lá na Avenida Antônio Carlos Paniago, ali no setor Martins. No local, a corporação constatou que a vítima, que era o condutor da motocicleta, estava com uma suspeita de fratura na bacia, no fêmur e também no joelho direito. Foram realizados, então, os primeiros socorros e ele foi conduzido para a UPA. E já por volta das 3 da madrugada, a corporação se deslocou para atender novamente um acidente, só que dessa vez foi uma colisão com um objeto fixo, Um carro acabou colidindo ali na rua 14A, no setor aeroporto. De acordo com o relato, a condutora tinha ferimentos leves, ela estava fora do veículo, ela acabou perdendo o controle e bateu em um muro. Supostamente havia mais 3 mulheres dentro desse veículo, que foram levadas para a UPA por outras pessoas que passaram ali pelo local. A condutora, então, foi conduzida para a UPA pela equipe do Corpo de Bombeiros, Foram essas 2 ocorrências, então, que foram registradas nas últimas 24 horas de destaque pelo Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade.